Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, os presentes fazem aqui, membros da internet, pessoas que nos acompanham pela internet, eu quero fazer alguns comentários sobre a última sessão. Venho me penitenciar perante Vossa Excelência pela forma como me manifestei. Não das minhas palavras, eu não retiro todas as palavras que coloquei aqui, mas eu deveria ter agido com mais calma, com mais serenidade. Na verdade, eu fui levado a ficar com uma certa raiva a partir do momento em que houve uma manifestação do vereador Godoy, mas não posso me dar a este luxo. A gente pode discutir todas as questões, e a questão que eu tratava, e até falei na imprensa, não eram questões partidárias, eram questões regimentais. A gente estava discutindo apenas questões regimentais. Discutir o direito das prerrogativas do vereador. Nós poderíamos ter feito isso de uma forma mais tranquila. Por isso eu peço desculpas aos senhores vereadores, a plateia que está aqui, a todos aqueles que acompanham pela internet. Vi também, durante este final de semana, as manifestações na internet, alguns colocando algumas ponderações, outros dizendo que isso não produz nada. Na verdade, produziu, houve algumas melhorias no trato aqui dentro da casa. Já conversamos, eu, o vereador Tirso e o vereador Edmar Salomão, que somos membros da Comissão de Legislação e Justiça, de que forma vai ser tratado as reuniões das comissões. Como disse o vereador Lívio, as discussões acontecem, às vezes um pouco mais acaloradas ou não, mas devem existir sempre dentro do respeito. E por isso eu sem abrir mão das minhas prerrogativas, jamais, e dizendo que procurarei respeitar a todos, pedindo o mesmo respeito, eu peço desculpas pela forma como me manifestei. Não no conteúdo, mas na forma. As coisas podem ser faladas de N formas. Por isso eu peço desculpas. Com relação ainda ao projeto dos tablets, o meu objetivo, naquela sessão lá na Univille, era pedir o prazo para eu poder analisar e, de certa forma, mostrar aos senhores vereadores, especialmente ao vereador Pete, a legalidade do projeto na sua redação original. Tinha como objetivo também, já que eu estava vendo a iminência de ser votada a emenda que suprimia, como de fato suprimiu a doação, de tentar conversar e convencer que, se não fosse possível esse ano, que nós discutíssemos talvez essa situação para o ano que vem, 2014, 2015, 2016. Né? Conversei até com o vereador Peter antes das sessões, a gente discutindo algumas situações, talvez, se essa matéria, se esse assunto pudesse ser discutido no futuro, para que, quem sabe, nos próximos anos isso possa ser feito, se não dessa forma, de uma outra forma, enfim, para que esse assunto não morresse, porque eu considero que o assunto, que o ponto é importante. Muitas manifestações houveram na internet também a respeito de ser a favor ou contra a matéria, e algumas eu até fiquei triste de ver, quando se diz que vamos dar os velhos e bons livros. Nada contra os velhos e bons livros, mas os velhos e bons livros podem ficar dentro do tablet. Eu, por exemplo, não tenho mais a revista, da qual eu faço assinatura, a revista Veja, em mãos. Eu tenho dentro do tablet. Toda semana, sábado, às 8 horas, eu baixo a revista, com vídeos, é muito mais interativo do que a revista em papel. E os livros também o seriam. Por isso, eu acho que este instrumento, seja o tablet, seja o notebook, é importante. Eu pedi, naquele momento, lá na Univille, que me dessem o prazo para eu poder analisar a questão da legalidade. E eu fiz um estudo, rapidamente, que eu vou pedir para ler se eu tiver tempo, se não tiver paciência.
Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador havia pedido a retirada de pauta do projeto de lei do Executivo 56/2013, que, abre aspas, autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa de aprendizagem e inclusão digital aos alunos e professores de ensino fundamental, Conecta São Bento, fecha aspas. Foi exposto na sessão ordinária do dia 12/8, que este vereador pretendia demonstrar a legalidade da doação dos computadores para alunos da rede municipal, uma vez que a emenda supressiva número 1 do vereador Peter Alexandre Knoibila tinha como justificativa que, abre aspas, a doação proposta no projeto de lei carece de maiores estudos com relação à sua legalidade, fecha aspas. E, não obstante a emenda tenha sido aprovada, eu sei que se desse oportunidade a este vereador de demonstrar legalidade na doação, muito embora a Comissão de Legislação e Justiça tivesse entendido por unanimidade pela legalidade da redação original do projeto de lei 56, veio o vereador subscritor demonstrar, de forma que não parem dúvidas, que a doação seria legal. A Lei 8666, que é a Lei de Licitações, estabelece as condições para a alienação dos bens públicos móveis e imóveis. Por alienação, entende-se a transferência da propriedade de um bem para outrem, que pode ser feita através de venda, doação e outras formas legais. O artigo 17 da Lei 8666, Lei de Licitações, prevê que, artigo 17, caput, a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificados será precisa de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação. Dispensada esta, a licitação, nos seguintes casos. Letra A. Doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Assim, é possível a doação de bens públicos móveis. Exige-se a licitação prévia, mas esta é dispensada caso exista, abre aspas, fins e uso de interesse social, fecha aspas. Há necessidade de avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em tal doação, de forma a autorizar tal doação sem licitação. O juízo de valor acerca da oportunidade e conveniência socioeconômica de tal fim e uso de interesse social deve ser feita pelo Poder Legislativo, que vai discutir o mérito, quando da discussão do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo. A este, Poder Executivo, cabe informar aquele, Legislativo, qual o fim e uso que serão dados os bens a serem doados, e se o fim e uso são de interesse social. No caso em questão, que envolve a doação de computadores a alunos da rede municipal de ensino, concluintes do ensino fundamental, entende o Poder Executivo que o fim é de interesse social, porque visa permitir aos alunos e suas famílias a inclusão digital. Eu botei social, mas é digital. Servindo tal equipamento de instrumento para se aperfeiçoar no uso da informática em sua vida futura, voltado ao mercado de trabalho. Seria uma forma de diminuir a desigualdade entre pessoas que não dispõem de condições para adquirir um computador e outras pessoas que dispõem de tal recurso. O uso, por sua vez, seria nas atividades escolares, familiares e profissionais no futuro. Depois de tais argumentações, quem decide por tal conveniência é o Poder Legislativo. Com relação à avaliação, aquela avaliação de valores, previsto o caput do artigo 17 da Lei 8666, esta de fácil verificação. É o valor do bem quando da aquisição pelo Poder Executivo Municipal. Vai custar 500? 500 é o valor a ser passado posteriormente. Pode ter uma depreciação, enfim. Ademais, a doação respeita os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Carta Magna. O princípio da legalidade, desde que é aprovado o projeto de lei pelo Poder Legislativo. O princípio da moralidade, porque é moral se permitir que alunos da rede pública municipal, abre parênteses, sabidamente com menos posses que alunos da rede particular de ensino, fecha parênteses, tenham as mesmas condições que jovens mais abastados em enfrentar a futura vida profissional. É uma forma de se eliminar ou pelo menos diminuir as diferenças sociais. O princípio da publicidade, porque tudo será publicado e tornado público a todos os interessados. O princípio da impessoalidade, porque não se sabe exatamente quais serão os alunos beneficiados. O projeto de lei prevê que serão os alunos que preencherem os requisitos ali estabelecidos, sem indicar o nome de quem quer que seja. E, por fim, o princípio da eficiência, porque se busca dar condições aos que preencherem os requisitos da lei, aprovados na conclusão fundamental, e que não recebam punição disciplinar, abre parênteses, busca-se melhorar as condições de trabalho dentro das escolas, além de receber treinamento para os equipamentos. Portanto, sendo legal a doação, a análise que caberia ao Poder Legislativo seria a conveniência. Como a maioria dos vereadores decidiu por não autorizar a doação, entende-se que tal decisão decorre de não entenderem ser conveniente a doação, uma vez que a legalidade está presente. Eu só coloquei essas situações porque era isso que eu queria demonstrar, porque a justificativa do vereador Pete colocava dúvidas sobre a legalidade. Eu quis mostrar que era legal, né? O senhor me permite uma parte? Pois não, vereador.
Justamente baseado, assim como conversamos na sala das comissões, antes da sessão, justamente baseado no artigo 17, a linha 2, da Lei 8666... Infelizmente, o tempo se esgotou, senhor vereador, e o regimento é muito claro que eu tenho que conseguir chegar. Então, encerrado o tempo.